Boa noite a todos. Vamos continuar a leitura do livro. O assunto aqui hoje é a sobrepujante mão de Deus. Na providência de Deus, esse crime odioso, que nunca poderia ser esquecido pelos monarcas e pelo povo da Europa, deve ter tendido muito a desacreditar e enfraquecer o poder papal e a fortalecer as mãos do governante civil contra as usurpações e invasões da Igreja de Roma. A mudança se torna mais aparente a partir dessa data. A trágica morte de Conradino de Hohenstaufen e de Frederico de Baden ocorreu em 1268. E a famosa pragmática sanção tornou-se a Carta Magna da Igreja Galicana em 1269. Este documento foi emitido pelo mais piedoso rei, Luís IX da França, que é comumente chamado de São Luís. O tom, por completo, desse decreto é antipapal. Limita a interferência do Tribunal de Roma nas eleições do clero e nega diretamente o direito da tributação eclesiástica, exceto com a sanção do rei e da Igreja da França. Nada poderia ser mais justo e liberal, mas nada poderia se opor mais diretamente às pretensões da sé de Roma. Sob os cuidados dos advogados civis, que agora estavam estabelecendo nas mentes dos homens uma autoridade rival à da hierarquia e da lei canônica, a pragmática sanção tornou-se uma grande carta de independência para a Igreja Galicana. Este édito antipapal, vindo do mais religioso dos reis, um santo canonizado, não despertou oposição por parte da sé romana. Se tal lei tivesse sido promulgada por Frederico II ou por qualquer um de sua raça, o efeito teria sido muito diferente. Mas é mais do que provável que nem Luís, nem o Papa previram o que aconteceria com esse piedoso decreto, originalmente destinado ao benefício e à reforma do clero. Mas, nas mãos de parlamentos, advogados e monarcas ambiciosos, tornou-se a barreira contra a qual as usurpações e pretensões elevadas de Roma estavam destinadas a se despedaçar. Antes de concluir nosso capítulo, já bastante longo, devemos fazer uma breve consideração sobre o pontificado de Bonifácio VIII, pois é a evidência culminante do declínio papal e a dobradiça sobre a qual gira a história que está por vir. Bonifácio VIII e Filipe, o Belo.
1295 a 1303 depois de Cristo. Em menos de 40 anos, desde a promulgação desse famoso decreto, conhecido na história como a Pragmática Sanção, o orgulhoso e imperioso pontífice Bonifácio VIII foi abertamente desafiado pela lei da França. Ele foi o primeiro a ensinar às nações da Europa que os bispos romanos podiam ser derrotados e pisoteados pelo soberano, como haviam pisoteado durante séculos os soberanos da Europa. Filipe o Belo, assim chamado por sua aparência pessoal, certamente não por suas ações, era tanto como teimoso, tão arrogante, tão ciumento, tão violento, tão implacável quanto Bonifácio, e até o superava em astúcia e sutileza. O orgulho de Bonifácio foi sua ruína. Não reconhecia limites e desdenhava-se a se curvar às circunstâncias. E nenhuma consideração de religião, política ou humanidade poderia reprimir sua violência e crueldade. Mas a aparência elevada e o orgulho altivo do prelado logo seriam abatidos. Ele estava profundamente envolvido em muitas brigas com muitas nações, soberanos e famílias nobres. Mas o astuto e poderoso rei da França provou ser mais do que seu adversário. Quando Bonifácio enviou uma exigência extravagante a Filipe, ele respondeu com desprezo. E quando touro após touro, em ira ardente, saiu do Vaticano contra o rei, ele fez com que fossem queimados publicamente em Paris e mandou de volta uma mensagem à sua santidade de que era a função de um papa exortar, não ordenar, e que ele não toleraria nenhum ditador em seus negócios. Coisa ferveu. Mas as coisas não podiam parar por aí. Filipe decidiu humilhar seu adversário. Para fortalecer sua posição contra os procedimentos de Roma, ele recorreu aos meios mais constitucionais. Enquanto Bonifácio ofendia a população da França com seus ataques destemperados ao rei, o rei político estava atraindo a admiração de seu povo ao defender a dignidade de sua coroa e o bem-estar da nação contra as usurpações do Papa. Ele reuniu os nobres e prelados da França e com eles convocou os representantes do terceiro estado, os burgueses da França. Dita ser a primeira convocação dos Estados Gerais. Este plano foi logo seguido por outros reis, o que afetou profundamente a futura história do papado. O rei teve a satisfação de obter um forte protesto contra as exigências papais e a afirmação da independência da coroa. Bonifácio, não percebendo essa crise em sua própria história e na do papado, seguiu cegamente
com uma arrogância inoportuna sua conduta anterior. Dirigindo-se a Filipe em uma carta, ele diz, abre aspas, Deus me colocou sobre as nações e os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir, para construir, para plantar em seu nome e por sua doutrina. Que ninguém te persuadas, meu filho, que não tens superior, ou que não estás sujeito ao chefe da hierarquia eclesiástica. Aquele que tem essa opinião é insensato. E quem a defende obstinadamente é um infiel, separado do rebanho do bom pastor. Portanto, declaramos, definimos e pronunciamos que é absolutamente essencial para a salvação de todo ser humano que ele esteja sujeito ao pontífice romano. Fecha aspas. A resposta do rei foi moderada, mas firme e desafiadora. As perplexidades aumentaram. Não satisfeito com essas afirmações, o Papa declarou um interdito na França. Excomungou o rei e ofereceu sua coroa a outro. Mas Filipe, de forma alguma, incomodado com tais censuras, que agora eram impotentes, publicou um decreto que proibia a exportação de todo ouro, prata, joias, armas, cavalos ou outras munições de guerra do reino. Por esse decreto, o próprio Papa foi privado de suas receitas da França. Dá um tempo aqui. A humilhação do pontífice. Ardendo de raiva, Bonifácio repetiu e redobrou suas ameaças. Mas Filipe decide então seguir um caminho mais curto para encerrar a disputa. Ele despachou um oficial de confiança, Nogarete, com Iciarra Colonna, um membro de uma nobre casa italiana que Bonifácio havia arruinado e desolado, e que era, é claro, inimigo jurado do Papa. Estes, juntamente com outros aventureiros e 300 cavaleiros armados, tinham ordens estritas para prender o Papa onde quer que fosse encontrado e trazê-lo como prisioneiro para Paris. O perplexo velho, então com 86 anos de idade, retirou-se para seu palácio em Anagni, sua terra natal, para compor
outro touro, no qual ele afirmava, abre aspas, que como vigário de Cristo, ele tinha o poder de governar reis com um cetro de ferro e para despedaçá-los como vaso de oleiro. Fecha aspas. Mas sua suposição blasfema de onipotência logo se transformou em um espetáculo de fraqueza humana e morte. Morte. Um grito foi ouvido. O Papa e os cardeais, que estavam todos reunidos ao seu redor, ficaram assustados com a declaração de guerra e o terrível grito. Morte ao Papa Bonifácio! Viva o rei da França! Os soldados imediatamente dominaram o Palácio Pontifício. Quase todos os cardeais e até mesmo os assistentes pessoais do Papa fugiram. Ele foi deixado sozinho, mas não perdeu o domínio próprio. Assim como o inglês Thomas Becket, ele esperou o golpe final com coragem e resolução. Ele apressadamente jogou o manto de São Pedro sobre os ombros, colocou a coroa de Constantino na cabeça, agarrou as chaves com uma das mãos e a cruz com a outra, e sentou-se no trono papal. Sua idade, intrepidez e majestade religiosa espantaram os conspiradores. Quando Nogaret e Colonna viram a forma venerável e a compostura digna de seu inimigo, eles se abstiveram de seu propósito sanguinário e se satisfizeram com insultos vulgares contra o desgraçado velho pontífice. As injustiças infligidas às famílias e amigos desses oficiais pelo cruel Papa extinguiram todo sentimento em relação a ele, exceto vingança. Mas pela providência de Deus, foram impedidos de derramar o sangue de um velho indefeso aos 86 anos. Vou deixar aqui para o irmão pegar essa parte e seguir. Continuando. Enquanto os líderes estavam com isso ocupados, o corpo dos conspiradores se dispersou pelos recintos esplêndidos do palácio em busca de saque. Os palácios do Papa, diz Milman, e de seu sobrinho foram saqueados, e tão vasta era a riqueza que as receitas anuais de todos os reis do mundo não teriam sido iguais aos tesouros encontrados e levados pelos soldados mercenários de Siquirra. Sua câmara particular foi saqueada, nada foi deixado, exceto paredes nuas. Por fim, o povo de Anagni foi levado à rebeldia. Eles agrediram os soldados por quem foram intimados. Mas, como agora estavam de posse dos despojos do palácio,
e o Papa estava preso, eles não estavam dispostos a se retirar. O Papa foi posto novamente em liberdade. Enfurecido pela desgraça de seu cativeiro, ele correu para Roma ardendo de vingança. Mas a violência de sua paixão subjugou sua razão. Ele recusou ajuda. Ele chorou por vingança, mas ele agora estava impotente como os demais homens. Ele removeu todos os seus assistentes, trancou-se em uma sala para que ninguém pudesse vê-lo morrer. Mas morreu. E morreu sozinho. E estará diante do tribunal de Deus sozinho. E tem que responder sozinho pelas ações feitas no corpo e sob uma responsabilidade inteiramente sua. Não podemos cruzar essa linha, mas qual será a porção eterna daquele de quem a história imparcial diz, entre aspas, de todos os pontífices romanos, Bonifácio deixou o nome mais sombrio por sua astúcia, arrogância, ambição e até mesmo pela avareza e crueldade. Novo subido. Algum irmão quer fazer algum comentário? Fique à vontade. Reflexões sobre a morte de Bonifácio. 572 anos passaram desde que Bonifácio morreu por seu próprio curso suicida. Que tempo para reflexão, reprovação, remorso, desespero. Por quê? Por que os homens inteligentes, arriscariam uma eternidade de miséria por alguns poucos anos de glória terrena, ou gratificação própria, ou qualquer forma de amor a si mesmo? Mas, infelizmente, as advertências mais solenes são desconsideradas. Os mais graciosos convites de misericórdia são rejeitados na busca ansiosa de do seu próprio objetivo egoísta. E quando eles o alcançam, o quê? Quanto eles desfrutam disso? Por quanto tempo eles o possuem? Apenas 9 anos, Bonifácio reinou como supremo pontífice e, para garantir aquele brilho sombrio de glória, ele executou em particular o assassinato de seu predecessor Celestino, a quem ele havia suplantado. Mas, assim como o homem semeia, também deve colher. Celestino tem a compaixão e a simpatia da posteridade, mas sobre o túmulo de Bonifácio, toda a posteridade escreveu, entre aspas, ele subiu na cadeira como uma raposa, reinou como um leão, morreu como um cachorro. E assim foi. Sem as consolações da misericórdia de Deus e sem os ternos ministérios do homem, ele morreu.
quando a porta do quarto foi aberta, ele foi encontrado frio e rígido. Seus cabelos brancos estavam manchados de sangue. A ponta de seu cetro tinha as marcas de seus dentes e estava coberto de espuma. Quão bem-aventurados estamos prontos a exclamar, os que têm uma herança incorruptível, imaculada, e que não se desvanece, reservada no céu para todos, cuja fé e esperança estão firmemente fixadas em Cristo somente. Eles são filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Eles pertencem à família real do céu. Eles não precisam buscar glória terrena. Eles são herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Eles têm um trono que nunca pode ser abalado, uma coroa que nunca pode ser lançada ao chão, um cetro que nunca pode ser arrancado de suas mãos, uma herança que nunca pode ser alienada. Mesmo assim, eles são capazes de lamentar o fim melancólico de um companheiro pecador com profunda piedade e procurar transformar aquela cena de tristeza tão sombria e profunda em uma ocasião de ganho espiritual para outros. Um olhar de fé para o Salvador teria sido vida para sua alma, embora ele fosse o principal pecador. E o primeiro olhar de fé é a vida eterna para o principal dos pecadores hoje. Entre aspas. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías capítulo 45, versículo 22. Mas devemos agora retornar à nossa história. Se algum irmão quiser fazer algum comentário. Os papas de Avignon. Temos feito o possível para apresentar aos nossos leitores tão completamente quanto nosso espaço admite a briga entre Bonifácio e Filipe, por ser um dos grandes marcos da história papal. A partir... A televisão desligou. Sim, momento. Desligou a televisão. Momento. Tinha neto. A partir dessa época, afundou rapidamente e nunca mais subiu à mesma altura dominante. Mas a degradação da cadeira papal ainda não estava completa, de acordo com o espírito duro e implacável de Filipe. Seu próximo objetivo era ter o Papa sob seus próprios olhos e como seu escravo abjeto. Isso ele realizou em Clemente V, que foi elevado à cátedra no ano de 1305. Sua eleição levou ao período mais degradante da história da Igreja Romana. Clemente, que era natural da França e servo obediente do rei, transferiu imediatamente a residência papal de Roma para
Avignon. Está cortando a lateral do texto. Aí. O Papa era agora um prelado francês. Roma não era mais a metrópole da cristandade. Esse período de banimento durou cerca de 70 anos e é conhecido na história como o cativeiro babilônico dos papas de Avignon. A grande linhagem de pontífices medievais, os Gregórios, os Alexandre e os Inocêncios, expirou com Bonifácio VIII. Depois de 70 anos de exílio, eles saíram de seu estado de escravidão aos reis da França, mas apenas para retomarem uma supremacia modificada. Filipe sobreviveu após seu adversário por 11 anos e morreu em 1314 depois de Cristo. A história fala dele como um dos reis mais sem princípios e de mau coração que já reinou. Mas nada entenebrece tanto sua memória quanto seu ataque cruel à ordem dos templários. Sua avareza foi estimulada por sua riqueza e ele decidiu pela dissolução da ordem, pela destruição dos líderes e pela apropriação da riqueza deles. Ele sabia que milhares dos melhores solares da França pertenciam à instituição e que os despojos de tal companhia o tornariam o rei mais rico da cristandade. Para colocar suas mãos em tais tesouros, ele primeiro procurou desacreditar os cavaleiros por sua derrota em Courtrai. Em seguida, ele exigiu o consentimento de sua cria, o Papa Clemente V, e convocou um concílio do reino para sancionar a supressão da ordem. Tendo, então, essas autoridades para apoiá-lo, o sagrado e o civil, seus objetivos gananciosos e cruéis foram alcançados. Muitos desses bravos cavaleiros cristãos, pois assim eram, embora tivessem degenerado grandemente de seus votos originais, foram apreendidos e lançados na prisão sob a acusação de terem desonrado a cruz e pisoteado o símbolo da salvação. As torturas mais severas foram aplicadas para forçar confissões de culpa. Muitos foram condenados e queimados vivos. 68 foram queimados vivos em Paris em 1310. O grão-mestre Jacques de Molay também foi queimado em Paris em 1314. Cartas foram enviadas para todos os outros reis e príncipes, sob a sanção do Papa e de Filipe, para seguirem o mesmo curso. Mas os soberanos europeus, em geral, ficaram satisfeitos com os despojos e adotaram métodos mais suaves para dissolver a ordem. O leitor pode observar aqui, para um exame mais aprofundado, o
que podemos chamar de uma nova divisão na história da Europa. O papado, o feudalismo e a cavalaria, que haviam surgido e florescido juntos desde a época de Carlos Magno, caíram juntos durante o reinado de Filipe o Belo. Mas uma nuvem pesada estava se formando sobre a casa do mais cruel e pior dos reis. As sombras mais negras da imoralidade cobriram de vergonha e desgraça toda a sua família. A profunda desonra da Casa Real da França, pela infidelidade de sua rainha e de suas 3 noras, aprofundou em seu coração e apressou seu fim. As pessoas agora diziam ser a vingança dos céus pelo ultraje a Bonifácio. Outras diziam que era pela iníqua perseguição e extinção dos templários. Mas ele estava, então, perante um tribunal sem a proteção de um papa ou a sanção de uma Assembleia Nacional. E deveria responder a Deus por cada ato feito no corpo e por cada palavra pronunciada por seus lábios. Pois até mesmo os pensamentos e conselhos do coração devem ser levados a julgamento. E nem o povo, nem o cavaleiro podem proteger um pecador ali. Nada, exceto o sangue de Cristo, aspergido, por assim dizer, nas ombreiras do coração antes de deixarmos este mundo. Pode ter alguma utilidade nas águas da morte. Aqueles que negligenciam aplicar o sangue de Cristo pela fé, agora devem ser engolfados para serem sempre nas águas frias, profundas e escuras do julgamento eterno. Mas o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, purifica a nós, os que cremos, de todo pecado. Deixamos agora esta nova divisão de nossa história e nos ocuparemos com a linha de testemunhas e os precursores da reforma. O declínio do poder papal. Deixa eu ver se é o início de outro capítulo, viu? Como já está no horário, a gente pode deixar. Capítulo 29. Aí pode anotar. Capítulo 29, os precursores da reforma. 1150 a 1594 depois de Cristo. Ok.